Olá, vamos continuar nosso estudo e agora a gente vai falar sobre o Estatuto dos Servidores, Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de São Paulo. E é importante, vocês não gostam, eu sei. Na verdade, ninguém gosta porque a letra seca, é chato, ela não é divertida, ela não tem muita discussão, mas é importante a gente ler a lei. Por quê? Porque a cobrança na prova vai ser letra de lei. Não adianta nem conjecturar, nem entrar em outro tipo de discussão. Cobrança de prova vai ser letra de lei. É dever do servidor, tal e tal e tal. Está previsto na lei? Ótimo, a resposta está lá. Então, por isso, é muito importante a leitura e releitura da lei. E por que eu estou dizendo isso? Porque são 5 questões que podem cair e você não pode errar uma. Não tem como errar uma. Se ler a lei, reler, prestar atenção na aula, fazer as questões, você não vai errar. Então, a gente vai ter as aulas do artigo 239 até 250, que é o que cai no edital, bem pequenininho, percebeu? Dá para a gente acompanhar tranquilamente, dá para ler hoje, ler amanhã, ler todos os dias, fazer aquela leitura acurada, e é o que a gente vai fazer hoje aqui. Dá, um, dá uma estudada no conceito, ver, né, uma explicaçãozinha melhor, mas o mais importante é que você leia a lei, tá ok? Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Vamos lá? Nossa aula a gente vai dividir em duas partes, direito de petição e dos deveres dos servidores, e na segunda parte, que é enorme, a gente vai falar sobre das proibições e das responsabilidades. Você que está querendo ser servidor, você precisa saber o que você não pode fazer e o que você fizer, qual é a responsabilidade que você vai ter, tá ok? Perceba que é logo justamente o que coloca na prova, né? Direito de petição. Do artigo 239 ao artigo 240, ele diz assim: é assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. Existe essa previsão no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, no inciso 34. Lá também diz assim, ó: são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas. Letra A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. O que é esse direito de petição? É o direito, resumidamente, de dizer assim, administração pública, isso aqui está errado. Administração pública, eu discordo dessa atuação. Administração pública, eu estou solicitando a sua atuação face a minha pessoa, faça o que eu estou desejando, faça uma rua que está interditada, faça a uma placa que está indevida, faça uma árvore que precisa ser retirada. O direito de petição, ele decorre do Estado Democrático de Direito, da possibilidade de todos estarem controlando e fiscalizando a administração pública. A gente sabe que no Estado Democrático de Direito, o Estado, ele impõe as leis, ele positiva as leis através, né, do seu poder legislativo, faz as construções e as formações de lei, mas ele, juntamente com todos nós, é obrigado a cumprir a lei. E quando ele não cumpre a lei, ou quando ele atua de forma desvirtuada da lei, dos princípios da administração pública, qual é a forma de atuação? O direito de petição, que é garantido a todos, pessoa física ou jurídica, e independe de pagamento. Porque eu não tenho como vincular, como condicionar, a atuação de uma pessoa a pagamento de taxa, porque isso pode cercear o direito de petição, pode cercear a atuação do cidadão, porque ele pode não ter aquele dinheiro naquele momento e pode deixar para depois. Então, é importante a gente perceber que o direito de petição, ele vem em decorrência do Estado Democrático de Direito, ele vem com o objetivo de possibilitar e estar auxiliando a fiscalização, a possibilidade de resignação da atuação da administração pública, a possibilidade de recorrer, de discordar, de estar ali atuando e demonstrando que aquela atuação não compete com o mais aceitável para o interesse público. E é importante a gente pontuar aqui o que é para qualquer pessoa, física ou jurídica, e ela independe do pagamento. Isso é muito importante porque isso a gente vai ver nas questões, isso cai. É muito comumente no meio da questão botar o artigo. É assegurado a qualquer pessoa, mas depende do pagamento de taxa. Está errado. Primeiro, que a Constituição veda, e a Constituição de 88. E segundo, que o próprio Estatuto veda no artigo 239, lá no meiozinho do seu caput. Tá ok? E aqui os pontos importantes. Qualquer pessoa, administração pública. O que eu quero dizer com isso? Lá a gente vai ver na nossa lei, no artigo 239 e no 240, que existe uma coisa importante.
Em hipótese alguma, não existe hipótese, a administração pública ela tem um dever inexcusável de atuar no direito de petição. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o cidadão vai lá atuar, vai representar, né, ou vai apresentar seu requerimento. A administração pública tem a obrigação de aceitar a petição, tem a obrigação de encaminhar para a autoridade competente a atuar e a autoridade competente tem a obrigação de dar uma resposta. Ela não pode se excusar, ela não pode dizer, não, eu não vou dar uma resposta, eu não estou interessada, não tem resposta para isso aqui. Não pode. A Lei 10.261 de 1968 prevê lá que você não pode, é um dever inexcusável da administração pública, seja em receber, em protocolar, seja em passar para a autoridade competente, seja na autoridade competente deixar de responder. Ela não pode, ela tem que responder. Outro ponto importante são os tipos de petição. Como a gente está falando aqui do Estatuto dos Servidores, está falando do servidor, como é o caso, é importante que a gente entenda que tem 4 formas de petição. É o requerimento, a representação, a reconsideração e o recurso. O requerimento é quando a gente requer alguma coisa. Eu estou pedindo, eu estou solicitando um retroativo de pagamento que não foi realizado, a atuação da administração pública de modo a evitar indevidamente o desvio ou uma tribulação no meio da rua. Isso é um requerimento. Eu estou solicitando, eu estou pleiteando a administração pública. Mas também temos a representação. O que é a representação? É a petição que atua na denúncia de irregularidades e ilegalidades. A representação, ela sempre ocorre, por exemplo, quando a sua autoridade, a autoridade superior hierárquica, você vai lhe dar uma ordem que é manifestamente ilegal. Então, você vai representar contra ela, você vai denunciar aquela atuação ilegal dela. E o pedido de reconsideração, ele ocorre quando eu solicito da autoridade competente que me deu uma decisão a reconsideração daquela atuação, a reconsideração daquele parecer, daquela decisão. E é importante perceber que a reconsideração ela é feita para a mesma autoridade que deu a decisão, que já é diferente do recurso, porque o recurso é quando, da mesma forma, eu me resigno com a atuação, com a decisão, com a motivação ali, com o que foi definido, e eu vou, através de um recurso, solicitar a revisão daquela decisão. Mas essa revisão ela é feita para uma autoridade superior. Então, prestou atenção? A reconsideração, através de fatos novos, ela é feita para a mesma autoridade que deu a decisão. Já o recurso, ela é feita para a autoridade superior àquela que deu a decisão. É preciso prestar atenção. E o prazo? A lei prevê que o prazo, principalmente para o servidor público, de recurso, de reconsideração e de pedidos no geral, são de 30 dias, salvo outros prazos especificados em lei. O que eu quero dizer com isso? Está lá a questão ou está lá a atuação. Para recorrer, recorrer da atuação indevida do seu chefe, 15 dias. O prazo é 15 dias, não é 30. Mas se diz que você deverá representar o Ministério Público ou representar a autoridade competente, a atuação indevida ou desvio de verbas. Não tem prazo na lei. Então, você tem 30 dias para estar recorrendo, para estar pedindo reconsideração de lei. Tudo ok? Agora, vamos falar dos deveres dos servidores? Está previsto lá no artigo 241. São deveres dos servidores: ser assíduo e pontual, isso é no servidor, isso é no serviço público, no privado, em todos os locais. Cumprir as ordens dos seus superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. E aqui eu vou chamar a atenção. Desculpa. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente atua tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, a gente tem um escalonamento, uma hierarquização de atuação. Então, o subalterno, o seu chefe imediato, o chefe superior e a autoridade máxima daquele órgão ou daquela administração indireta, daquele departamento que seja. E o que é que o funcionário, o subalterno, deve? Ele deve cumprir as ordens superiores, salvo quando elas forem manifestamente ilegais, e além de não cumprir, eles devem representar a autoridade competente a atuação ilegal daquela autoridade que designou. E é importante fazer 2 ressalvas. A primeira, o que quer dizer manifestamente?
quer dizer óbvio, quer dizer claro e evidente, quer dizer que não tem para onde correr. E deve representar, ou seja, ele não pode se excusar, além de não cumprir, não vou representar, não vou atuar, não. A obrigação do servidor público é previsto, diante de uma atuação manifestamente ilegal, ele tem que atuar. Aliás, de qualquer situação ilegal, ele tem que representar, mas neste caso específico, além de não cumprir, ele deve representar. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. O inciso 4º. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões ou providências. Ou seja, o que acontece lá dentro fica. Não é para ficar, porque hoje chegou um processo administrativo da empresa tal e eu fiquei sabendo. Não pode, isso é proibido. O dever do servidor é zelar pelo sigilo. Ele está zelando pela atuação da administração pública, que deve respeitar todos os documentos e despachos que são ali atribuídos a ela, são apresentados a ela. Representar os seus superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Percebeu o que eu falei? Quando for manifestamente ilegal a ordem, deixa de cumprir e representa. A obrigação é são duas condições. Ele tem que não cumprir e deve representar. E também aqui tem a previsão de quando está observando a irregularidade, a ilegalidade, que tem que demonstrar ao seu superior para que o seu superior venha, analise, realize o processo administrativo competente e faça a correção devida. Tratar com urbanidade os companheiros de serviço e as partes, quer dizer urbanidade, com respeito, com moralidade, com atenção, com educação. Não precisa ser amigo, mas tem que tratar todo o seu serviço todas as pessoas que atuam no seu serviço, colegas e ao público no geral, com educação e com boa vontade. Residir no local onde exerce o cargo ou onde é autorizado e providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. Zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. E aqui, perceba, a gente tem que zelar pela economia, porque o servidor público tem uma mania, às vezes, né, de... é público, vamos imprimir papel, deu erro, vamos imprimir de novo. Mas não, é dever do servidor público estar zelando pela economia do material do Estado e estar zelando pela conservação daquilo que foi a sua guarda e foi dado a você para utilização. Aquela mesa que foi colocada para você junto com aquele computador e aquela cadeira, a sua obrigação é zelar, é tratar ele bem, é cuidar devidamente dele, de forma que ele não venha a ser depredado nem dilapidado. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso. Ou seja, se a gente não permite que uma pessoa entre na administração pública de shortinho e alcinha, o servidor público também não pode. Então, ele tem que se apresentar de forma conveniente ao serviço público, ao seu trabalho, à sua atuação. Atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa do Estado em juízo. Ou seja, conforme a lei do Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de São Paulo, qual é a preferência de atuação do servidor? Qualquer solicitação que tenha como autoridades as judiciárias e administrativas e elas venham em decorrência e na atuação da defesa do Estado, porque ali está defendendo o interesse público. Então, você para tudo e dá preferência àquela resposta. Tem prazo, normalmente tem prazo judicial, normalmente são requisições do Ministério Público, da Defensoria Pública, da autoridade judicial, tem prazo, tem importância, tem consequências para o Estado, o não atendimento, ou atendimento fora do prazo, ou atendimento indevido, incompleto, tem consequências para o Estado, que é quem vai acabar respondendo e sendo responsabilizado. Então, esse aqui é a preferência do Estado. Cooperar e manter o espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho, ou seja, vamos todos trabalhar bem tranquilos, não promover a discórdia, nem a confusão no ambiente de trabalho. Estar em dias com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. A administração pública rege-se pelo princípio da legalidade,
tem que agir de acordo tal como está previsto em lei. Logo, os seus servidores têm que estar sempre atualizados, porque eles têm que agir da forma como a previsão legal determina. Ele não pode estar desatualizado e agindo com uma lei que já foi vigorada, uma lei que foi revogada e está determinando. Proceder na vida pública e privada da forma que dignifica a função pública. Dentro e fora do serviço público, você deve responder e atuar de forma dignificante. E aí, o que acontece? A gente vai encerrar por aqui e vamos voltar na próxima aula para falar de proibições. Continue estudando. Tudo bem? Porque é muito importante ler a lei.